Fala pessoal, bora comentar hoje sobre a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, que reportou queda no lucro e mesmo assim a empresa ainda continua barata. Então vamos comentar sobre alguns pontos do balanço e também sobre perspectivas de proventos da empresa. Então o primeiro ponto sobre a receita, ela cresceu em 8,4% porque aconteceu um pequeno reajuste tarifário, a empresa também teve acréscimo na quantidade de ligações de água e de esgoto e também o volume medido foi um pouco maior do que períodos passados. Então a empresa ganhou em preços maiores, acréscimo de ligações e também um volume faturado maior. Então todos esses pontos combinados acarretaram nesse crescimento da receita de 8% tri versus tri e de 12% olhando na ótica semestral. Já o EBITDA caiu em 2,9% tri versus tri e o lucro caiu em 11% versus o segundo tri do ano passado, fora que as margens pioraram em comparação com o ano passado. E a seguir, iremos ver que um dos motivos para isso ter acontecido foi por causa da elevação de custos. Outro ponto sobre a parte de investimentos, a Sanepar investiu 446 milhões apenas no segundo tri e de janeiro até junho 871 milhões, o que ficou parecido com períodos passados. E dado esse ponto da universalização de água e de esgoto, perceba que a empresa já possui 100% de índice de atendimento na parte de água e 80% na parte de esgoto. Então a empresa ainda pretende alcançar acima do que 90% na parte de esgoto até 2033. Então esse ponto vai demandar bastante investimento. Então tanto esse fato está acontecendo com a Sabesp, com a Sanepar e com a Copasa e também com outras empresas de saneamento que não são listadas na bolsa. Além disso, um fato positivo aqui na Sanepar versus a Copasa é que perceba que a empresa possui várias concessões que irão vencer para 24 anos em Curitiba, Londrina, Maringá, outra aqui na faixa de 16 anos, enquanto no caso da Copasa, a empresa possui o término da sua concessão em Belo Horizonte vencendo em 2031. Então teria esse risco adicional na Copasa que não acontece aqui no caso da Sanepar, com grande parte da receita, entre aspas, garantida para o longo prazo. Outro detalhe que fez o lucro da empresa cair, perceba que as despesas cresceram em quase 17%, tri versus tri, e aumentaram de 990 milhões para 1,1 bilhão. Daí, a empresa cita diversos pontos que acarretaram. O primeiro deles, reajuste salarial de 3,86%, outro reajuste salarial, outro reajuste de quase 10% na Sanesaúde, indenizações trabalhistas, provisão do abono indenizatório. Então, vários pontos acarretaram nesse forte crescimento de 26% nos custos com pessoal, comparando este tri com o segundo tri do ano passado. E também na ótica semestral, as despesas cresceram em quase 17%. Mas, aparentemente, vários tópicos destacados foram pontuais. Então podemos ver no futuro que esse forte crescimento nas despesas não irão continuar. Daí nessa foto temos a receita líquida da Copasa de janeiro até junho de 22, 23 e 24 e perceba que ano após ano a receita tem crescido. Fora o EBITDA que tem crescido e a margem também e o lucro que saltou de 526 para 742 e agora 755. E esse lucro só cresceu pouco por causa dessa grande elevação nos custos e despesas operacionais. Caso contrário, o lucro novamente teria crescido em uma taxa interessante. Fora isso, a Sanepar gera muito caixa, 1,2 bi de janeiro até junho, e esse ponto é característico da parte de saneamento. Outro detalhe é que a dívida permanece controlada de 1,7 dívida líquida sobre a EBITDA e o limite da empresa vai até 3,0. Então, apesar do forte investimento de quase 2 bilhões por ano, a dívida ainda permanece bastante controlada. E outro ponto que ajudou é que o custo médio ponderado da dívida caiu de 11,3 para 10,8. E se engatarmos um cenário de queda de juros, esse ponto poderia ajudar muitas empresas porque teríamos um custo médio ponderado da dívida cada vez menor. E esse ponto resultaria em menos despesas financeiras, o que ajudaria no crescimento do lucro de muitas empresas. Outro ponto, apesar dos fortes investimentos, a Sanepar teve crescimento no seu caixa em 153 milhões, olhando para o primeiro tri deste ano versus o segundo tri deste ano. Além do mais, um defeito é que a empresa tem investido muito e a dívida total tem crescido. Por exemplo, na parte de empréstimos, financiamentos e debêntures aumentaram
de 5,7 bi para quase 6,4 bi, e foi um crescimento de 10,5%. Então, o mercado em peso espera que a alavancagem da Sabesp, da Sanepar e da Copasa deverão crescer nos próximos anos por causa de fortes investimentos. Então, tem que ter cautela porque esse ponto poderia comprometer o pagamento de proventos. Então, em resumo, balanço neutro aqui da Sanepar só teve esse ponto negativo porque os custos cresceram em uma taxa bem acelerada e aparentemente esse ponto foi pontual. Então, com essa elevação de custos, isso acarretou em margens menores e também nesse crescimento bem pequeno na sua lucratividade. Então, cuidado com o pânico que o mercado pode falar, que o lucro caiu e etc. A empresa continua sólida, tem concessões de longo prazo, está gerando muito caixa. Apesar dos fortes investimentos, a dívida permanece controlada, tem pago sim proventos moderados de 5 a 6%. E um fato que chama muita atenção é esse gráfico histórico de lucros da Sanepar de 2010 até o momento, porque perceba que a empresa sempre teve muita consistência no resultado. Fora que no médio a longo prazo, o lucro líquido acabou crescendo. Então, poucas empresas da Bolsa têm tanta consistência assim na sua lucratividade e sendo logo uma estatal que o pessoal fala mal e etc. Então, perceba que na prática que temos estatais boas, lucrativas, com margens boas e que historicamente geraram muito valor para o acionista. Porque, de 10 anos para cá, a Sanepar entregou mais de 400% de retorno total entre a apreciação mais a reaplicação do provento. É evidente que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Outro detalhe, apesar dessa grande alta de 44%, a Sanepar continua cotada abaixo do que 6 vezes lucro, abaixo do que o seu valor de patrimônio, e o PVP é de 0,87, e o dividendo está baixo porque o payout da empresa tem sido baixo na faixa de 30%. Então, se não fosse isso, o dividend yield seria bem mais atrativo. Além disso, um fato bem curioso na Sanepar é que vimos aquele gráfico de lucros crescentes em verde aqui no gráfico, enquanto isso a cotação em marrom oscila com muita frequência. Então perceba que de 2012 até 2015 a cotação não parava de cair enquanto o lucro continuava subindo. Aí depois, com a greve dos caminhoneiros, a cotação caiu e o resultado cresceu. Depois, com a pandemia, a cotação despencou e o resultado não parava de crescer. Então a Sanepar é aquele tipo de empresa que quem tem bastante paciência acaba ganhando bastante dinheiro. Porque nesses pontos que o mercado bate na cotação, sem necessariamente ter acontecido uma queda no resultado, você poderia comprar a empresa em um patamar de preço bem mais atrativo e poderia conseguir essa recuperação na cotação, além dos pagamentos de proventos que a empresa tem realizado. E também sobre proventos, o dividendo médio foi de 5,5% e a empresa sempre foi bastante consistente no pagamento de proventos. Porém, o que me afasta aqui na Sanepar é esse baixo yield esperado de apenas 5%, porque o payout da empresa tem sido muito baixo. E também que a empresa ultrapassou o meu preceito e ainda tem aquele outro defeito, além do dividendo ser moderado de 5%, a empresa demora até um ano para pagar após a Datacom. Porque esse aqui que teve a Datacom para o dia 30 de junho de 2023, ele só foi pago no dia 27 de junho de 2024, ou seja, um ano esperando até receber o provento. Diferentemente de um Banco do Brasil da vida, que a Datacom será no dia 21 de agosto e o pagamento no dia 30 de agosto. E acho que na BB Seguridade, a Datacom será no dia 16 de agosto e o pagamento no dia 30. Então, poucos dias após a Datacom, você já possui aquele provento na conta e consegue reinvestir e aproveitar das oportunidades que o mercado oferecer. Diferentemente da Sanepar, que demora de 6 meses até um ano, então você fica muito tempo esperando e pode perder certas oportunidades que o mercado oferecer. Fora que no futuro, iremos depender dessa renda para sacar e fazer o que bem entender, então você ficará muito tempo esperando até o provento cair na sua conta. Então, pessoal, comentamos aí brevemente sobre a Sanepar e o balanço do segundo TRI. Aí comenta se você é sócio da empresa e se segue comprando neste patamar de preço. E, em particular, não possui a empresa em carteira e nem compraria neste patamar de preço. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro para ter acesso a mais de 400 vídeos para você aprender a investir melhor, principalmente para gerar renda passiva,
fora planilhas com preset e projeções, Telegram, meus aportes, notícias e muito mais. E se não gostar, clica aqui na sua foto, depois em compras e assinaturas e cancela em um clique. E também, se vocês quiserem trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG Pactual, que é bem completa e é uma das melhores do país. Aí, caso você queira fazer isso, tem um link de um formulário aqui abaixo e preenchendo esse formulário, em breve o pessoal entrará em contato com vocês. Então vocês podem conseguir bons benefícios no BTG, inclusive o cartão Black. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.